Olá! Nem todo mundo que vai a restaurantes está disposto a comer de tudo. Existe muita gente que evita o consumo de alguns alimentos e o mercado gastronômico está se adaptando a esse novo público. É o que você vai ver na primeira reportagem do nosso programa de hoje. A preocupação com o que se leva à mesa tem crescido nos últimos anos. Inclusive, hoje muitas pessoas se autodenominam vegetarianas ou veganas. E os motivos são muitos. Primeiro foi pela questão de saúde. Um dia eu fui fazer um exame de rotina mesmo e deu uma alteração assim no colesterol. E aí, conversando com a nutricionista, ela falou que boa parte disso era devido ao alto consumo de carne. E segundo, porque eu venho de uma família que é do interior de Goiás e que tem essa tradição de que toda vez que se reúne para algum tipo de coisa, mata algum tipo de animal. E isso sempre me incomodou e me angustiou muito, essa coisa da indústria da carne. O Gabriel é vegetariano há 6 anos. Eu não como carne, eu não como frango, eu não como peixe, eu não como nenhum tipo de animal, assim, propriamente dito. Ele faz parte de um grupo que cresce dia a dia no Brasil. Os vegetarianos representam 14% da população do país, ou seja, mais de 29 milhões de brasileiros são vegetarianos, o que equivale a 3 vezes a população de Portugal ou metade dos habitantes da Itália. Diante de números tão expressivos, o mercado gastronômico vem se adaptando para atender públicos com gostos e hábitos diferentes. Para uma pessoa mexer com um mercado específico, alguém que tem alguma restrição alimentar, ou que tenha uma visão de que, olha, eu sou vegano e eu quero isso para a minha vida, o empreendedor tem que entender. Não dá apenas para fazer a comida, né? Porque dependendo do tipo de restrição alimentar, você não pode nem encostar uma comida em outra, né? Então, uma pessoa que não pode comer glúten, por exemplo, você não pode utilizar a farinha no mesmo ambiente. Os cuidados exigidos para atender esses públicos não podem mais ser desprezados por nenhuma gigante do mercado. E é por isso que tantas inovações gastronômicas vêm ganhando os cardápios de restaurantes especializados ou não. Já é possível encontrar opções variadas de pratos sem produtos de origem animal. Espaguete de abobrinha, pudim de abacate, brigadeiro de biomassa de banana verde. São algumas das opções que agradam o paladar do consumidor. Hoje, os restaurantes que atendem todos os tipos de comida, eles têm se preocupado mais com a questão de atender vegetarianos. Então, por mais que você não tenha uma ampla variedade, né, de opções, você tem pelo menos 1 ou 2 pratos ali que atendem a sua necessidade. Essa preocupação é perceptível nos números. A mudança nos hábitos alimentares já movimenta cerca de 50 bilhões de dólares ao ano e transforma a indústria alimentícia mundial. Os Estados Unidos, maior consumidor de produtos de origem animal do planeta, também já possuem o maior mercado de substitutivos de carne animal, que movimenta 700 milhões de dólares ao ano. A China já tem o maior mercado global de leites alternativos, o que causou uma queda de 60% do preço desses produtos dentro do país. O Reino Unido possui 22 milhões de pessoas que são enquadradas como flexitarianas, aquelas que gostam de comer carne, mas desejam reduzir o consumo. O Brasil está entre os 10 países com o maior número de vegetarianos do mundo. E 55% das pessoas consumiriam mais produtos veganos se os ingredientes estivessem indicados na embalagem. E 60% escolheriam um item vegano se custasse o mesmo preço que o produto que costumam consumir. Ser vegano é um processo muito difícil ainda, eu acho, principalmente aqui no Brasil. Nós temos uma escassez de produtos, os restaurantes vegetarianos, normalmente tendem a ser mais caros. Além dos altos custos de manter uma dieta restritiva, é bom lembrar que a alimentação deve atender às necessidades nutricionais que o corpo necessita. Por isso, a pessoa que escolhe seguir uma dieta sem produtos de origem animal precisa consumir outros alimentos para suprir a falta de vitaminas presentes nesses produtos. Muitas vezes elas têm que ser complementadas com um outro tipo, não de alimento, mas de suplemento. Porque quem não consome carnes
tem problema de vitamina B12 e outros nutrientes também. Não existe nenhum alimento, na verdade, seja vegetariano ou não, ou de origem animal, que supra todas as necessidades. Então, por isso que a gente recomenda que a melhor coisa para o indivíduo é ele consumir o mais variado possível. Como quase tudo na vida, a alimentação requer equilíbrio. Tornar-se vegetariano traz vantagens mais do que comprovadas. A mais evidente está relacionada à mudança de estilo de vida, de uma alimentação mais leve e de baixo colesterol, e que pode até ajudar na prevenção de câncer coloretal e outros problemas intestinais. Mas olha só, não basta passar a viver de salada. A mudança de cardápio deve ter um acompanhamento de um especialista em nutrição para evitar, por exemplo, problemas como a deficiência de ferro e de cálcio, o que poderia levar à anemia, osteoporose e queda da imunidade celular. Alimentos comuns à nossa mesa desempenham um papel fundamental na prevenção dessas doenças. A gente tem que privilegiar os nossos alimentos. Porque se eu pensar em orientar alguém comendo quinoa, amaranto, são alimentos ruins? De forma alguma, mas eles não pertencem ao nosso hábito alimentar. Eles são alimentos extremamente caros para a nossa população. E nós temos, por exemplo, o arroz e feijão, ele tem uma qualidade proteica tão boa quanto qualquer superalimento desses. No programa anterior, nós mostramos a primeira parte de uma matéria de 2 capítulos sobre a origem das crises econômicas. Agora, no capítulo final, nós vamos explicar como os países podem superar os períodos de recessão. Dá uma olhada. Na primeira parte dessa matéria, a gente mostrou como o Brasil mergulha regularmente em crises econômicas. O problema é que, para lidar com essas crises, o país acaba se endividando. Estar endividado não é o grande problema. Todos nós fazemos dívidas, governos também. Basta ver o país com a maior dívida externa do mundo, os Estados Unidos. Mesmo endividado, é a maior economia do planeta. O segredo, tanto para países quanto para pessoas, não é só ter dinheiro, é ter crédito. Quando você faz um empréstimo, a empresa analisa o seu perfil para saber o risco que corre de não receber o dinheiro de volta. Com os governos acontece a mesma coisa. Por isso, muitas crises começam com uma queda de credibilidade de um país. Para eu te emprestar o dinheiro, se você não é um bom pagador, eu vou te cobrar uma taxa de juros maior, porque o risco de eu não receber é maior. É isso o que aconteceu aqui no Brasil com a gente. Você só faz uma reforma na sua casa se acreditar que vai ter emprego e dinheiro para pagá-la. A saúde da economia também depende muito da nossa crença no futuro. Novas obras e empregos só surgem se as empresas e as pessoas sentirem segurança no país. Empresários e consumidores baseiam suas decisões de produzir mais ou de consumir mais com base na credibilidade. E a partir do momento que essa credibilidade é perdida, o consumo e a produção caem e isso tende a acentuar o processo de crise. Se você quer aumentar a velocidade de um carro, tem que trocar de marcha e pisar mais fundo no acelerador. O governo também pode acelerar a economia com algumas medidas, como investir em obras e facilitar o crédito, por exemplo. Mas fazer isso sem ter uma infraestrutura adequada pode trazer mais problemas do que benefícios. É como acelerar demais um carro que não tem freios em boas condições. Uma hora, você acaba batendo. O problema é que esse crescimento acelerado pode resultar em algum tipo de desequilíbrio, como por exemplo a inflação. E se a inflação se acelera, alguma medida como um aumento da taxa de juros vai ser necessária para que os preços se estabilizem. E esse aumento da taxa de juros, por sua vez, vai fazer com que esse ciclo de crescimento seja interrompido. Segundo economistas, as crises são cíclicas. Existem momentos alternados de crescimento e de estagnação. E ninguém tem bola de cristal
para adivinhar o futuro com certeza. Por isso, um jeito é agir como na fábula da formiga, aproveitar a fartura para criar uma reserva. Com isso é possível investir em projetos que garantam mais riqueza nos momentos de escassez. Mas infelizmente, não é isso que acontece no Brasil. É por isso que a economia do país costuma dar o chamado voo de galinha. Galinhas só conseguem fazer voos curtos, que não duram muito tempo. Com a gente também é assim. O crescimento dura pouco, tem sempre uma recessão para puxar o país para baixo. Viramos um país de políticas populistas que atendem àquela necessidade imediata de eleição para manter-se no poder. E depois vem a conta para pagar que nós estamos vivendo. Isso é recorrente no Brasil. Por isso, para se proteger contra crises, vale a pena investir naquilo que pode trazer benefícios amanhã. É o que fez a Coreia do Sul. O que antes era uma nação abalada por uma guerra, se tornou uma potência. Em 1962, a renda média de um sul-coreano era quase a metade de um brasileiro. Quase 4 décadas depois, a renda média na Coreia do Sul já era 3 vezes maior do que a de nosso país. E sabe qual foi um dos segredos? Educação. 70% dos adultos entre 25 e 34 anos cursaram alguma faculdade. Esse capital intelectual ajuda a impulsionar o dinamismo da economia do país. O Brasil precisa escolher: viver no presente ou investir no futuro. Só assim para evitar o sobe e desce das crises. Os congestionamentos já fazem parte do cotidiano dos paulistanos. Quase ninguém que circula pela cidade escapa dos engarrafamentos quilométricos que atrasam a vida de milhões de pessoas todos os dias. Cada morador de São Paulo gasta em média 2 horas e 43 minutos todo dia com deslocamentos pela cidade. A cada 3 paulistanos, 2 utilizam diariamente carros e ônibus, enquanto os outros usam diferentes meios de transporte, como metrô, bicicleta ou moto. Entre os que utilizam carros para se locomover, 73% disseram que deixariam de usá-los caso houvesse uma boa alternativa de transporte público. Pensando em soluções para os problemas de mobilidade urbana da capital paulista, a Universidade Presbiteriana Mackenzie trouxe o urbanista Fernando Nunes da Silva, de Lisboa, para fazer uma palestra aos alunos de arquitetura e urbanismo sobre a experiência em planejamento urbano. Quando você tem um fluxo muito grande de pessoas, como é o caso de uma grande metrópole, uma macrometrópole como é São Paulo, você não consegue dar a resposta e atender tudo ao mesmo tempo. E é muito importante você ter um racional que lhe permita identificar quais são as áreas onde, com pouco dinheiro, tem maior impacto, maior efeito transformador. Foi uma experiência muito interessante, que foi onde é que eu posso atuar com pouco dinheiro para criar uma mudança na situação que se estava vivendo na cidade. O enfoque do evento foi enriquecer o aprendizado dos alunos. Trazer profissionais para compartilhar experiências com eles é uma forma de prepará-los para os desafios da profissão. Quando a gente trabalha a questão do plano e do projeto e da mobilidade, que são temas fundamentais, sempre estamos pensando na ideia de uma melhor distribuição dos benefícios que a cidade possa ter a partir dessas intervenções para todas as classes sociais. O Mackenzie Movimento fica por aqui, mas se você quiser conhecer mais sobre os projetos, atividades ou cursos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, pode acessar o site mackenzie.br. Eu vejo vocês na próxima edição do nosso programa, todos os sábados, às 10h15 da manhã, na TV Cultura. Até lá!